E aí, negada? Quanto tempo, hein? Uns 3 meses, mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso que eu apareço por aqui. Depois eu dou uma explicada por quê, beleza? Na verdade, deixa eu logo explicar. Acabou que eu tive um problema aqui no Windows, então tava tendo que usar Linux. Não tava conseguindo editar os vídeos pelo Linux, mas resolvi o problema, voltei pro Windows, então agora tá tudo ok. Beleza. Ah, calma, mas foi 3 meses. Acontece, né? Fazer o quê? E eu também tava com preguiça de voltar pro Windows. Enfim, já troquei, voltei, então agora os vídeos vai voltar tranquilamente. Mas isso não é o foco. O foco do vídeo vai ser, como vocês já viram pelo título do vídeo, vamos conversar sobre conselhos para o Enem. Ah, só um adentro. Dentro aqui eu devo fazer duas partes do vídeo. Parte 1, aqui é nesse vídeo, né? Eu devo dar alguns conselhos rapidão sobre a prova, tipo uns 2 ou 3 aqui no máximo. E os outros 1, 2, 3, 4 tópicos é mais algo mesmo assim sobre cabeça, calma e tal. É mais um conselho, não tem a ver com a prova em si. Então, roda a vinheta. Tá, vamos lá. Eu anotei aqui alguns tópicos aqui, né, uma colinha, apesar que eu não fiz roteiro não, só anotei os tópicos e vou falando aqui mesmo, igual como vocês já estão acostumados, beleza? Caraca, agora tá passando um helicóptero por aqui, enfim. Tá, isso aqui não tá em ordem de prioridade, tá? Só tá mesmo passando. Vamos lá. E o primeiro tópico é: vejam os assuntos que mais caem. Ah, como assim, calma? Sempre no Enem, a gente tem aqueles assuntos que geralmente caem. Tipo, mano, 90% de certeza que vai cair. Por exemplo, na parte de matemática tem a parte de regra de 3, estatística, análise de gráfico, enfim. Então, veja na parte de matemática alguma coisa ali de biologia, que geralmente cai, de física, química também, e a parte de matemática. Então, assim, se você tá com alguma dúvida nesses tópicos, alguma coisa, eu acredito que, caraca, tá baixinho esse bichinho, enfim. Vejam alguns desses tópicos. Hoje é quinta, mas eu devo soltar esse vídeo amanhã, sexta-feira. Então, assim, você ainda tem sexta e sábado. Claro, não dá pra estudar mais todo, mas dá ali pra dar aquela revisada, aquele macetezinho ali que pode ser que ajude a gente ali na hora. Então, eu acredito que é uma coisa que vale a pena dar uma olhada. Segundo tópico, preste atenção nos detalhes e pegadinhas. Ah, como assim? Na prova de matemática, eu acho que isso tem mais. Mas assim, sempre tem aquela palavrinha, aquela coisa ali que, pô, mano, é uma palavra pequena, então tá bem ali no finalzinho. Às vezes eles botam um texto um pouco grande que a gente não presta atenção. Caraca, irmão. E é porque eu ia fazer com o microfone, mas eu achei melhor fazer não, enfim. Só fechar aqui um pouco. Não vai, enfim. O que eu quero dizer é que sempre tem aquele detalhe, aquela palavrinha, aquela coisa ali que faz a diferença na questão. Então, muita atenção nisso, tá? O Enem gosta muito dessas pegadinhas, deles trocarem uma palavra que tem o mesmo significado que geralmente a gente faz ali tudo, mas eles trocam a palavra, então, enfim. Então, fiquem atentos a esses detalhezinhos, tá? Porque em matemática tem muito. Eu mesmo, quando eu fui fazer valendo, eu quase caí numa dessa que era de mediana. Esse vídeo aqui vai ser rápido, tá? Eu não devo falar muito, porque, enfim, como eu falei no começo, né? Aqui eu não vou trazer fórmula mágica, nem vou trazer, tipo, são algumas dicas e alguns conselhos que me deram, beleza? E esse vídeo nem tá completo, porque eu também não quero fazer algo tão grande, até agora que eu tô voltando, então eu devo trazer, assim, nessas minhas férias e tudo, nessa parte de começo de ano, alguns vídeos mais completos, onde eu vou sentar com mais calma, eu vou fazer o roteirozinho, os tópicos, aí fica mais legal, beleza? Mas enfim, voltando pro tópico, né, que pro foco do vídeo. Agora a gente vai entrar na parte de mais, assim, cabeça no dia e tal, sem ser com a prova, né, como a gente tinha falado.
é que vocês têm que manter a calma. Oh, calma, mas isso é tão óbvio, isso todo mundo fala, beleza, mas eu acho que nunca sempre é bom a gente lembrar disso, né? Porque às vezes a gente esquece, ou então quando a pessoa fala pra gente ter calma, a gente geralmente se aperreia. Então assim, mantenham a calma, beleza? Cheguem assim com tranquilidade. Tentem ali na véspera da prova, ali no sábado, apesar que eu sei que dependendo da pessoa, se ela não tiver muita facilidade com natureza e matemática, ela tende a ficar nervosa, ela quer ficar até mais tarde estudando. Então assim, tentem relaxar, entendeu? Tanto na véspera ali no sábado quanto no domingo. Descansem a cabeça de vocês, vão assistir uma série, relaxar, fazer alguma coisa que descansem vocês, beleza? Durmam cedo, entendeu? Não precisa acordar às 6, 7 horas da manhã, apesar que eu não sei de como você vai, qual é a distância, mas tipo assim, mas se você for de carro, não for tão distante, tenta ele acordar ali umas 9, 10 horas. Era geralmente nessa faixa de horário que eu acordava, porque ele acordava mais descansado, só tomava ali um café rapidão, aí depois almoçava antes de sair, pá, enfim. Então tentem manter a calma, tentem chegar na prova relaxado, porque já basta a tensão que o próprio vestibular faz, ainda mais quem está fazendo valendo, logo ali do terceiro ano, quem já passou, né? Então assim, eu acredito que não é bom a gente colocar ali uma pressão a mais, apesar que a gente sempre coloca, entendeu? A gente sempre tem, mas a gente sempre tentar controlar. Digo isso por experiência, né? Porque eu também tive muito essa questão de nervosismo e tudo, mas eu consegui trabalhando com o tempo. Segundo tópico não é o fim do mundo. Como assim, calma, não é o fim do mundo? É que Enem a gente tem todo ano. Ah, calma, mas é mais um ano estudando, é mais um ano que a gente vai ter que se dedicar, ter que abdicar de muitas coisas para estar ali estudando, ter toda aquela rotina, ter toda a pressão que a gente bota na gente, o cursinho bota na gente, o colégio, os pais, enfim, ter todo aquele ambiente. E ter que ficar escutando, pô, não passou, ah, nossa, vai fazer de novo, e aí, o que vai fazer e tal, da vida, vai tentar outro curso e tal, eu sei que você é pai. É pai, e como até já falei aqui, eu estudei e fiz o que eu pude pra mim passar logo de primeira, porque eu não queria ter que passar mais um ano estudando. Então, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, mas foi uma das coisas que, apesar que eu coloquei um pensamento de que eu não queria ter que passar mais um ano estudando, mas eu entendi também nesse processo que se era realmente aquele curso que eu queria, e se a minha família já entendia tudo e realmente era isso, então se eu não passar esse ano eu vou tentar de novo. Eu sei que tem vários outros tópicos por trás disso, tem questão financeira e tudo, e eu não tô desmerecendo e nem tô jogando esses tópicos por lixo ou de canto, mas só tô falando que eu acho que não vale a pena a gente se matar, ficar doente, sendo que isso tem ano que vem. Então assim, faça o que você pode, faça o seu melhor nas condições que você tem, e é isso. Pô, se o máximo que eu consigo é isso e eu faço, mano, beleza, chega na prova e faz o que tu pode, entendeu? Porque assim, eu acho que isso até completa o tópico também sobre calma e os outros também que eu vou falar. Que assim, a gente coloca uma carga a mais do que aquilo que é necessário. Então assim, pô, se eu estudei A e a prova vai cair A e B, eu vou chegar e vou fazer o que eu estudei, que é o A. O B que eu não sei, o que eu posso tentar? Posso tentar ali pegar ali na interpretação, tentar usar uma lógica, alguma coisa, mas pô, se for algo mais profundo e eu não sei, irmão, não tenho o que inventar. Então assim, chegue e faça o que você pode. Chegue e faça aquilo que você estudou, porque assim, a gente sempre tende, eu acho que quando a gente tá nessa parte mais de ensino médio, a gente tende a colocar mais isso, né? E apesar que conforme a gente vai ficando mais velho, vai passando os anos e a gente não vai passando, isso também tende a piorar. Eu vi isso com alguns colegas meus de cursinho. Então assim, mas eu acho que isso pega mais ali naquela questão ali de ensino médio, né? Porque a gente é muito adolescente, hormônios, tudo pra gente é o fim do mundo, né? A gente é sempre muito intenso. Mas assim, sempre tem outro ano, entendeu? Então assim, eu acho que aí você ir com calma, relaxado e fazer o que você sabe ali naquele momento.
beleza? Pela quinta vez vou tentar gravar esse último tópico que não tá saindo, não tô gostando, entendeu? Tipo, daquilo que eu tô falando. Mas vamos lá que eu acho que agora vai. Sempre tem uma outra vez. Tem uma frase do Bernardinho que ele fala assim, que na verdade ele pega do Tom Brady, né? Que nem sei falar o nome dele direito, enfim. Que ele fala assim, não reclame, não se explique, apenas se apresente e faça seu melhor. Então, assim, eu acredito que é uma frase que se aplica muito. Então, assim, independente se eu estudei pouco ou não, se eu fiz o que era pra me fazer ou não, eu vou lá domingo e vou fazer o que é pra me fazer. O que eu estudei, o que eu sei, é o que eu não sei. Se eu quiser, eu vou usar uma lógica, eu vou chutar e vou chegar lá e vou fazer. Se eu passar, bem, legal, passei. Se eu não passar, tem um outro ano, tem uma outra vez. Eu não vou entrar aqui no mérito se eu... o que fez eu ir bem ou não na prova, o que eu sabia, porque eu vou fazer um vídeo semana que vem, que é o que fazer pós-ENEM. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, chega lá e faz o que você sabe, beleza? Eu acredito que ficar doente, ficar ansioso, ficar sem dormir por causa de uma prova, não vale a pena. Ah, calma, mas você aqui na faculdade já foi dormir umas 2, 3 horas da manhã estudando? Fui. Valeu a pena? Mais ou menos. Foi bom porque eu tirei uma nota assim, legal, 7, 8. Mas depois eu fiquei meio assim com sono. Tipo assim, é porque é diferente. Não, eu não vou falar nem que é diferente. É porque isso já entra em outro tópico, mas o fato de tudo eu ter ficado 2, 3 horas da manhã estudando não foi nem o fato de que o assunto era difícil. Isso aqui eu tô sendo sincero, tipo assim, eu tô falando mesmo aqui de coração. Acabou que veio agora. Assim, é porque eu não tinha estudado o suficiente antes, então eu quis compensar todo o tempo antes. Agora eu vou ficar até 2, 6 horas da manhã estudando e vou chegar lá viradão e vou fazer a prova e beleza. Então, assim, foi uma consequência das minhas ações e tal. E como eu falei, o foco não é esse, mas era só pra poder explicar, pra poder não ficar meio assim que hipocrisia da minha parte. Então, assim, não vale a pena, meu irmão, não vale a pena. Eu, pelo menos agora, nesse terceiro semestre, eu não faço mais isso. Que é outra coisa que também, depois eu vou falando assim, nos próximos vídeos sobre, né, como é que foi esse terceiro semestre, pá. Eu não faço mais isso. Eu falei, irmão, se eu tenho uma prova que é, digamos, 8 horas da manhã e eu tenho que levantar aqui umas 5h40, umas 5h50 pra me poder chegar lá na faculdade, né? Porque assim eu demoro mais ou menos 1h30 pra chegar lá. Eu falo, irmão, eu fico até 11 horas, dependendo até meia-noite, estourando ali, mas geralmente até 11 horas e vou dormir, meu sono e acabou, irmão. Estudei o que tinha pra me estudar, eu vou chegar e vou fazer o que eu posso. Beleza? Então, Cauã, mas e se você tira nota baixa? Beleza, tirei. Daí eu tiro uma lição e patati patatá. Mas assim, claro, uma vez ou outra eu vou, tipo assim, não tô falando que esse semestre eu fiz isso. E que não é pra você fazer. Mas assim, é diferente quando você tem uma prova, tipo, de uma matéria e outra coisa é uma. E outra coisa é uma nem na vida. Só que ainda assim, tem gente que eu conheço que toma remédio, que é todo preocupado, e, tipo, não é desmerecendo nem nada do tipo quem toma ou agindo com desrespeito. Mas é porque a pessoa se coloca uma carga tão alta de pressão que não pode isso, que não pode aquilo, que a pessoa fica doente por causa de uma prova na faculdade. Então, assim, não compensa, não vale a pena, meu irmão. Porque, assim, você passa com as maiores missões, com as maiores notas, se forma com tudo. Isso que eu tô falando já na faculdade, mas o cara se forma doente, irmão. E aí? Só pra ter um diploma lá na parede, depois eu sei que o cara vai trabalhar tudo, mas o cara ficar doente à base de remédio, porque o cara achava que aquilo ali era único, que eu não podia isso, que eu não podia aquilo. Eu falei, mano, não compensa. Então, assim, depois eu vou depois eu vou explicar isso com mais calma e tudo, mas assim, se for pra ficar doente desse jeito, eu falei, irmão, não compensa. Enem tem todo ano. Você só é você, irmão. Se você ficar doente, se você tiver a base de remédio, esse tipo de coisa, eu tenho um parente, tive parente que tomou, irmão, que a pessoa ficou horrível.
acaba com o psicológico, acaba com tudo da pessoa, irmão. Porque isso aqui, ó, isso aqui agora não é discurso coach não, irmão, mas quem tem parente ou que já tomou que é a base de remédio sabe como é que a pessoa fica. Então, assim, não estrague a vida de vocês com relação, não tô falando sobre medicamento não, tô falando de você botar uma carga de pressão acima daquilo que você pode por colocar e acho que tem que ser essa. Ah, eu falei, irmão, Enem tem todo ano. Então, assim, acho que ficou meio polêmico essa parte que é desse vídeo, mas eu acho que foi o que ficou melhor, assim, que eu achei que ficou legal. Então, eu vou postar assim mesmo, entendeu? Eu tô me explicando aqui, entendeu? E nem tô desmerecendo ninguém que toma, nem nada disso, mas é só um aviso, assim, pra você, pô, não se mate por uma prova, irmão. Não se mate por uma prova, tipo, não é se matar no sentido de, não, mas é tipo, é de você colocar essa carga psicológica demais, beleza? Claro, é normal o nervosismo, é normal você ficar um pouco ansioso, isso todo mundo tem. Só que quando isso começa a passar do normal, já é, pai, entendeu? Isso já é ruim. Então, assim, relaxem, entendeu? Eu sei que é meio assim falar, e geralmente a gente se zanga quando a pessoa fala isso, mas, pô, tem todo ano, entendeu? Então, vão com calma, vão com paciência, descansem, orem a Deus antes de vocês fazerem as provas, antes de vocês saírem de casa, antes de começar ali ou até depois, mano, independente da nota, agradeça, agradeça. Então, assim, é isso, tá? Acho que ficou um pouco mais longo do que eu tava prevendo. E esse último tópico também eu achei que ficou meio assim, mas enfim, eu vou postar assim mesmo. Espero que as pessoas não entendam errado aquilo que eu falei. E semana que vem sai outro vídeo, o que fazer pós-Enem. Aí se eu vou fazer um pouquinho mais longo, eu vou fazer realmente um roteirozinho que é só pra poder não ficar tão assim bananado que eu vou falar. Mas vai ser legal, beleza? Vai ser um vídeo assim mais de boas. Esse vídeo era pra ter sido de boas, mas esse último tópico acho que eu pensei um pouquinho. Enfim. Mas é isso, valeu. Tamo junto. Tava com saudade já de fazer vídeo aqui. Vou começar a dar um foco mais nessa parte de estudo e da faculdade, porque eu admito que nos últimos vídeos eu tenho falado mais só sobre academia, 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 e o foco do vídeo, o foco do canal não era só uma parte da minha vida, né, que é a academia, mas sim também estudo e outras áreas que eu não tenho trazido. Então, vou começar a trazer mais sobre isso. E estamos de volta, família. Estamos de volta depois de uns 3 meses de sabático. Valeu? Tamo junto. Esse é só o começo. E tem novidade vindo aí, papai, tá? Novidade de vídeo, novidade de férias, tá? Vai ter um conteúdozinho legal aí nas minhas férias, beleza? Mas é isso. Tamo junto. Se você ainda não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever, beleza? E assistir os outros vídeos que eu tenho passado, se caso lhe interessar. E comenta aqui embaixo o que você achou, a sua opinião em relação a algum tópico, se você quer deixar algum conselho ou também alguma experiência para as outras pessoas que vão assistir o vídeo, é muito bem-vindo, beleza? E ideias para outros vídeos, se caso vocês queiram conhecer, beleza? Então, tamo junto, é isso e vamos que é só o começo. Valeu, galera, tamo junto!